Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Nesse estudo veremos operações sociais, realidade social, a caridade, a filantropia, a assistência pública, o socialismo utópico, refletindo e concluindo. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo número 9 da série Espiritismo, um olhar. Esse estudo tem o título de Operações Sociais. Vamos trabalhar hoje sobre um tema muito interessante, muito importante, e que teve origem desde o início dos tempos. E vamos ver, então, como é que ele se caracterizou no século XIX, na época da vinda do Espiritismo para o mundo. Nós vamos falar sobre filantropia, sobre caridade, que também eram necessárias naqueles tempos. Muitos espíritos ali trabalharam, ali atuaram. E fizemos, então, uma análise, uma pesquisa, para saber como é que era a atuação deles naquele tempo e de qual maneira isso aconteceu. Isso é importante, porque hoje nós temos a caridade, a filantropia, com bastante avanços, com bastante experiências, mas naquela época era tudo muito de início. Eram voluntários mesmo, que estavam começando a lidar com a situação. Então, como que era, como é que funcionou? Antes de começarmos aqui o nosso estudo, nós vamos ler uma página da Revista Espírita de junho de 1858, do Espírito São Vicente de Paulo, que é uma referência nesse campo. Então ele diz o seguinte: sede bons e caridosos, eis a chave do céu, posta em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nessa máxima: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos arroubos da caridade. Sede bons, ajudai os vossos irmãos, ponde de lado essa horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, entre vós, quem não sentirá o coração pulsar e a alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Não deverias pensar senão nessa espécie de volúpia proporcionada por uma boa ação, com que ficarias sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos? Só a boa vontade é que rareia. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança piedosa a vossa história relembra. Eu vou-lo citaria aos milhares, aqueles cuja moral só tinha um fito: melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo? Tudo quanto concerne as virtudes de caridade e de amor? Por que são postos de lado seus divinos ensinamentos? Por que tampam os ouvidos às suas divinas palavras e cerram o coração a todas as suas máximas suaves? São Vicente de Paulo, um exemplo de ajuda ao próximo, então ditou essa mensagem lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em junho de 1858, e Allan Kardec ele publica essa comunicação na Revista Espírita do mesmo ano. São Vicente de Paulo fala muito de caridade.
É isso que nós vamos estudar muito nesse momento, nessa série. Por que essa caridade ela é tão importante para nós? Nós vamos fazer um estudo teórico-científico dessa questão da caridade. Vamos penetrar com cuidado nesse campo para tentar entendê-lo com toda a propriedade que ele puder ser aprendido por nós. É como diz São Vicente de Paula, por que nós não fazemos assim? Por que as pessoas não buscam esse modo de operação das suas vidas? Nós vamos entender isso mais tarde. É muito bom, minha gente, estarmos estudando juntos a doutrina espírita, a sua chegada ao mundo, a sua chegada e a sua formatação ao mundo físico. Foi tudo planejado, foi tudo muito orientado. Estudo 9, operações sociais. Fora da caridade não há salvação. A caridade necessita ser pensada e oferecida com estratégias onde todos se completem, doadores e beneficiados. Então, este é a nossa pauta de estudos de hoje. A caridade oferecida com estratégias onde todos se completem, doadores e beneficiários. Então, vamos lá. Realidade social. As grandes cidades do século XIX foram retratadas por historiadores e pesquisadores como o local mais flagrante da desordem, um espaço reservado para todos os tipos de crimes e imoralidades. Paris e Londres eram vistas como verdadeiros infernos sociais, onde reinavam doenças de todas as espécies, como a febre amarela, peste, cólera, varíola, tuberculose, além de várias doenças infantis de causas desconhecidas. Era o processo. Lembram quando a gente estudou sobre a arquitetura do século XIX em Paris? Alargando ruas, acabando com aquelas ruelas, aqueles locais infectos, onde proliferavam esses processos doentios, que levavam ao desencarne de muita gente. Isso era, na época, muito complicado. As pessoas vinham do campo para as zonas urbanas para tentar uma vida melhor, e aí acontecia isso. Entravam nesses lugares infectos, onde contraíam essas doenças. Então, essa era uma realidade social muito forte na época lá em Paris e Londres, como ele cita aqui. Viver na cidade significava compartilhar de todas as mazelas que a vida urbana pudesse oferecer. Era estar diante do vício, ao contrário da paz e da tranquilidade da vida rural. Porque aí também tem essa coisa a ser pensada. Olha, se lá na vida rural eu estava isento de alguns vícios, quando eu chegava na vida urbana, esses vícios eram proliferados. E é muito comum que a pessoa também se tornasse um viciado. Então, a vinda do campo para a cidade foi uma coisa extraordinária no sentido de ampliação das mentes daquelas pessoas. Mas corria-se o risco. Corria-se esse risco terrível de contrair doenças e se tornar um viciado. Então, esse campo proliferou. Esse campo necessitava de ajuda, necessitava de orientação, necessitava de mãos amigas que pudessem ajudar a diminuir aqueles males. Aí está, minha gente. O que era daquele passado? Isso aí é uma representação, mas é uma ideia dessas crianças lidando com os adultos infectados, os adultos promíscuos, trabalhando também essa promiscuidade infantil, enfim, essa colocação muito triste dentro dessa sociedade.
Felizes aqueles, né, que pelo menos podiam ficar das sacadas aqui das suas casas, observando. Mas aqui embaixo reinava essa confusão. Isso, graças a Deus, já foi resolvido em parte, né? Muito bem. Voltando à realidade social, disse o cineasta Christian Chamborrin, o indigente é o pobre reduzido a quase nada. É aquele isento de qualquer pudor ou decência. É aquele que importuna as pessoas com seus inúmeros pedidos e, principalmente, que não tem trabalho. Muito triste, né? Ouvir isso. Se esse cineasta disse isso, ele deve ter pesquisado, porque o cinema necessita de muitas pesquisas, ainda mais o cinema que lida com realidades de épocas. Então ele disse isso, que aquele tempo, né, o indigente é o pobre reduzido a quase nada. E é aquele isento de qualquer pudor e decência. É aquele que importuna as pessoas com seus inúmeros pedidos, e principalmente, ele não tem trabalho. Então ele se vende. Se vende por qualquer moeda, faz o que for pedido, se torna assassino de aluguel, se torna promíscuo, se torna prostituto ou prostituta. Imagine, minha gente, naquela época, viver numa situação dessa era muito difícil. O que esses espíritos realizaram no passado deles para ter que viver numa situação dessa? Pensem nisso. Disse ainda que, à medida que a miséria cresce e a indigência aumenta, a sociedade se enfraquece. Principalmente a indigência provocada por pessoas que não querem modificar seus comportamentos viciosos. É preciso entender isso. Tem pessoas que não querem modificar, né, a sua vida, não aceita a modificação. A gente vê hoje nos estudos dos livros do André Luiz pessoas, né, que estão na espiritualidade de nível inferior que não querem sair dali, não querem essa mudança, elas não aceitam essa mudança, porque isso vai demandar atitudes novas, sair das suas áreas de conforto, e eles não querem. Então é preciso também que, se você quer ajudar alguém, precisa ver até que ponto essa pessoa quer ser ajudada e até que ponto ela está pronta para se autoajudar a partir da sua ajuda. Isso é um termo intricado, imbricado da caridade. A partir dessas considerações, criaram-se os primeiros passos para se pensar a separação do pobre e do trabalhador na França. É baseada nela que a assistência social está voltada. Começaram, então, a surgir iniciativas de ajuda a essas pessoas e o sistema de ajuda mútua para o indivíduo necessitado e merecedor. Importante isso. Então, começaram, né, a criar alguma iniciativa para ajudar essas pessoas. Então, foram aqueles filantropos do século XIX que começaram a fazer um movimento de ajuda a essas pessoas. Olha, são tremendamente necessitados, carentes de tudo. Educação moral, educação intelectual, de conforto físico, de conforto espiritual, eles carecem de tudo. O que nós vamos fazer? Quem quer ser ajudado? Quem merece ser ajudado? Porque tem espíritos que entram numa via qualquer das suas rebeldias, que eles querem ficar cada vez mais encalacrados naquela miséria para se dizerem vítimas da sociedade. Então é preciso entender isso também. Com certeza foram espíritos que vitimaram muitas pessoas no passado e que, por suas vezes, também não eram vítimas. Se entendermos a vida assim, nesse volumar
de apropriações melhores para cada um, nós vamos entender que cada posto tem a sua diretriz. E cada diretriz os seus encaminhamentos. Não se pode mais, a partir da doutrina espírita, fazer assim uma análise superficial dos fatos. É preciso entender. Então, existe a miséria? Existia e existe. Como fazer? O que ajudar? Quem quer ser ajudado? Quem merece ser ajudado? Quem quer sair daquela situação? Está disposto realmente a sair? Para ser merecedor de assistência, era preciso provar sua situação de pobre, ter um atestado de pobreza. Assim surgiram as primeiras instituições de ajuda filantrópica. Foi um grande passo da humanidade no tocante à tentativa de reintegração do pobre numa sociedade menos sofrida. Então foram criadas instituições para ajudar aquelas pessoas, para dar assistência àquelas pessoas. E aí surge, então, a caridade. No livro Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, encontramos: o campo da caridade é muito vasto, compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais, podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. A caridade que ajuda imediatamente a necessidade e a caridade que leva essa pessoa a buscar o bom que está nele. É o bom chamando o bom. É o que tem ajudando o que não tem. Isso coloca Allan Kardec no livro Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. A caridade beneficente compreende que a primeira é naturalmente proporcional aos recursos materiais que dispõe, como nós estávamos dizendo. E a caridade benevolente está à disposição de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade, poderia estabelecer limites à benevolência. Porque ela vai trabalhar esse bom para o outro, para que o outro se torne bom também. Não é só matar a fome física, é também ajudar no seu crescimento espiritual. Ainda continuando, no livro Cartas e Crônicas, o espírito Humberto de Campos diz: caridade é servir sem descanso. Nós vamos entender isso. Daqui a pouquinho nós vamos entender isso. Vamos continuar. No livro Falando a Terra, do Chico Xavier, encontramos: caridade é o ar que respiramos, a luz que nos aclara os caminhos. Presta atenção nesses textos. O gão que nos supre de forças, o pano que nos envolve, a afeição que nos acalenta, o trabalho que nos aperfeiçoa e a experiência que nos aprimora. Ora, por que é tudo isso? Por que é tudo isso? Tem que ter uma explicação. Por que Deus estabeleceu caridade como tudo isso aí? Por que a caridade ela é tão assim importante e necessária para aquele que a faz, né? Isso nós vamos conhecer hoje, minha gente. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Continuando, olha só. No livro Fonte Viva, a caridade não depende da bolsa. É fonte nascida no coração. Vamos entender. Existe uma música espírita aqui no Brasil que é muito interessante. A letra dela é muito interessante. Nós vamos então ouvir essa música e depois nós vamos fazer uma análise dela. Tá bom? Eu vou pedir ao meu amigo Henrique, lá do Centro Espírita Seara, fraterno do Rio de Janeiro, que, por gentileza, cante essa canção para nós. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa
rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Bom, na música que acabamos de ouvir, há uma estrofe que diz: dar o pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Não foi o que nós ouvimos na canção do Henrique? Na canção que ele executou? Interessante, né? Dar o pouco que se tem ao que tem menos ainda enriquece o doador. Faz sua alma ainda mais linda. Por que faz? Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Vamos tentar entender isso? Vamos lá. Lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o seguinte. Vamos refletir sobre o homem de bem, né? Então, no capítulo 17, o seguinte. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra tudo o que desejara lhe fizesse. O texto continua, mas vamos ficar só nessa parte do texto. Então você observa
que o homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. Da justiça, no sentido dele cumprir seu dever. Porque quando ele cumpre seu dever, o seu direito é automático. Se não vier pelos homens, vem por Deus. Vem pelas leis. Isso é lei de justiça, vista pela espiritualidade, assim como Jesus a proclamou. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas é preciso que se cumpra teu dever. Porque só buscar direito não vai valer, não. Depois do amor. A lei do amor é a principal lei do universo, é a que rege tudo, é de onde promanam as demais leis, porque ela está fundamentada na inteligência, na harmonia, na perfeição, no belo e no bom. Então, somente assim nós chegamos a uma prática de amor. E cada um, com certeza, dentro da sua condição. Né? Continuando aqui. Nas profundas reflexões da psicologia analítica, podemos concluir. Agora vamos refletir sobre a psicologia. Então, nas profundas reflexões da psicologia analítica, podemos concluir. Olha só. O self, ou seja, a centelha divina que somos, necessita expandir. Contudo, às vezes fica preso nas teias do egoísmo, onde o ego inferior quer tudo para si, na obscura tentativa de preservar-se. Já começamos a entender. Aqui está egoísmo. Nós sabemos que a caridade combate o egoísmo. Está vendo aqui, olha? Então ele fica preso nas teias do egoísmo. Então tem que ter caridade. Com isso, criam-se cascas ao redor do self, sufocando e amarrando sua expansão. Quando o indivíduo pratica o ato de doar, alguns entraves saem de redor do self e ele expande, criando novos campos de percepções. Entenderam que interessante? Então você tem aqui, peraí, eu vou mostrar isso para vocês. Olha, você tem aqui o self. Imagina que é uma coisa assim. Imagina um coraçãozinho, né? O self. Ele precisa expandir. E quanto mais ele expande, mais ele entra em contato com as leis de Deus e mais ele se torna um espírito em iluminação. Bom, só que quando ele é muito ainda recente na evolução humana, ele cria um monte de cascas em torno do self. Então fica um self cheio de cascas, porque são as coisas que ele apropria naquela tentativa de preservar-se. Eu tenho que ter isso, porque senão, quando eu chegar na velhice, meu Deus, como é que vai ser minha velhice? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso. Então ele vai criando cascas em torno do self. Como é que ele tira essas cascas? Fazendo o contrário do egoísmo. Ajudando, doando. Então toda vez que ele doa algo de si, do coração meu, não é de qualquer jeito. Vou dar um cheque lá. Não, isso é do coração. É o óbolo da viúva. Quando ele doa de si, saem cascas. Saindo cascas, ele expande. Saindo mais cascas, ele expande mais. E vai assim. Entenderam por que a caridade é necessária? Porque é ela que faz com que nós cresçamos para Deus. Que tire os entraves dos nossos crescimentos para Deus. Isso é de magra importância para os nossos entendimentos. Porque agora eu vou saber por que eu tenho que ser caridoso, como disse Vicente de Paula aqui no princípio. Porque é uma lei, é uma coisa justa para mim, não é para o outro. Então, quando eu dou para o outro, eu estou ajudando o outro, sim, mas principalmente estou me ajudando. Percebem? Olha só, aqui nós temos este self, né, com essas cascas em torno dele. Ele está aqui. Mas olha o que está em torno dele. Tem aqui um bicho, um dragão. Aqui tem o ego inferior, que não deixa que ninguém se aproxime, que não doa nada. Eu estou com medo de ficar velho e não ter nada para comer, e ficar não sei o quê, ficar doente, e fica com essa história, né? Não, eu tenho que deixar para os meus filhos, eu tenho que ter muito dinheiro. É esse aqui. É esse ego inferior dizendo, e o dragão tomando conta, e o self, coitadinho, todo oprimido aqui.
No momento em que eu começo a praticar caridade, isso aqui começa a soltar-se. O ego vai enfraquecendo, o ego inferior vai enfraquecendo e o self vai crescendo. Então, o que acontece? O dragão desaparece, os entraves desaparecem e eu me torno isso aqui. Olha que interessante. Essa luz brilhando. Isso eu consegui pela prática da caridade. Ou seja, da troca dessa coisa estranha, egoísta, para essa coisa maravilhosa, caridosa. Entenderam agora o que é caridade? Nós fizemos questão de colocar isso para ficar bem claro, porque nós estamos estudando sobre filantropia. Por que eu tenho que fazer caridade? Então, eu faço caridade para o meu benefício também. Não é só para o benefício do outro. Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós vamos encontrar, né, no capítulo 17, né, fora da caridade não há salvação. Não é 17, é o capítulo 15, que tem esse título. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque eu vou ficar preso naquelas teias. Percebem? Eu vou ficar preso naquelas teias infelizes. E aí eu vou ficar vivendo assim. Isso aqui, gente, é a espiral da evolução. Aqui sou eu. É aquilo que vive em torno de mim. Bichos, lagos, charcos, as minhas existências. Eu vivo mais ou menos uma coisa parecida com isso. Então, esse é o meu ser. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar isso aqui, limpar esse caminho, para que o meu self volte a brilhar. E como é que ele vai voltar a brilhar como ele saiu de Deus? Exatamente organizando o meu mundo. Percebe? Então, você, todos temos um mundo assim, uma espiral assim. E diferencia de um para o outro, claro. Mas é por aí. Aqueles que já viveram mais tempo têm essa espiral talvez mais alargada, mais limpa ou mais obscura, mais suja. Então, por isso que nós temos que tomar conta de nós no vigiar e orai, porque é assim que somos. Está vendo muitos bichos ainda, muitos monstros? Olha, nós ainda convivemos com isso. A caridade vai me ensinar a tirar esses entulhos todos para eu ver mais longe. Agora, se eu vivo assim, eu tenho outro também que vive do meu lado. Tá certo? Então, este outro também tem a sua estrutura. Pode não ser igualzinha a minha, tem diferenças, mas é mais ou menos assim. Nesse período que nós estamos em evolução, nós temos mais ou menos as mesmas necessidades e os mesmos conteúdos, digamos, intelectuais, culturais, mesmo que diferem. Então, o que acontece? Aqui estou eu. Eu tenho que eu vivo dentro de mim. Mas a vida me obriga a relacionar com o outro. Tá certo? Então, eu tenho que relacionar com o outro. Eu não posso viver só dentro de mim. Porque que dentro de mim vivem eu e Deus. Dentro dele vive ele e Deus. Então, eu tenho que fazer esse relacionamento. Por quê? Eu posso estar buscando no Deus dele uma ajuda para crescer o meu Deus. Então, toda vez que eu aproximo de uma pessoa, eu estou aproximando de alguém que traz consigo Deus. Independente se ele é indigente, se ele é miserável, ou se ele é rico, se ele é bom, se ele é mau, não importa. Ele traz esse Deus dentro dele. Isso é importante saber. E aí, o que acontece? Eu vou relacionar com ele. O que eu levo de mim para ele? Eu saio de mim e vou conversar com ele. O que eu levo para ele? Eu levo alegrias, eu levo decepções, eu levo aborrecimentos, eu levo soluções, ou eu levo problemas. Isso na minha relação diária. Então eu levo isso para ele. Ele absorve e dá a sua resposta para mim. Aí eu volto para mim. Então eu saí de mim, fui a ele, estive com ele, peguei as informações dele e retornei a mim. Aí, nesse ida e vinda, é que nós temos que pensar o que eu levo para o meu próximo e o que eu trago do meu próximo.
Então não basta ter a relação interpessoal. É necessário saber como que está essa relação interpessoal. Então é necessário saber com quem que eu converso, em que lugar, em quais lugares que eu vou, com quem eu vou encontrar, porque de alguma maneira eu vou trazer alguma coisa para mim. Eu vou levar sim, vou trazer sim. Isso aqui é uma proposta hegeliana. O Gregor Hegel, ele viveu no século XIX, né? Claro, no nosso século aqui, e ele fala o seguinte: o em si, o fora de si e o retorno a si. E a pergunta é: o que eu trago, o que eu levo, o que eu trago? Vira a nossa responsabilidade? Porque se eu for um ser egoísta, eu vou levar para ele o quê? Egoísmo. E se ele for um ser caridoso, ele vai me trazer caridade. Será que essa caridade só é suficiente para resolver aqueles meus bichos, aquele dragão que está lá? Então é preciso que eu faça. Lembra da história de Jesus, o óbolo da viúva? Quem deu mais? Essa viúva. Porque ela deu o que faltava a ela. Deu para entender o que é caridade, minha gente? Então, caridade é uma ação que nós fazemos de nós para o outro e que em nós retorna, não do outro, mas do efeito, retorna uma pequena iluminação do céu. Por isso que fora da caridade não há salvação. Nós vamos ficar presos nas teias do egoísmo. O egoísmo nos sufoca e fortalece o ego inferior, que nos representa aí pelas ruas, pelas vidas, né? De uma maneira, às vezes, muito estranha, que a gente nem gostaria de fazer aquilo que ele manda fazer. Espero que você tenha entendido isso. Por que nós temos que ser caridosos? Só que essa caridade ela tem que ser inteligente, estratégica. Porque eu sei disso, eu não vou sair fazendo, dando coisas para os outros, né? Comprando coisas. Não, não é isso, não. É estratégico. A vida vai te usar na hora certa para você fazer a caridade exata. Agora você vai fazer caridade sabendo o que está acontecendo com você. Então, se bater na sua porta alguém pedindo um alimento e você der esse alimento, você sabe o que aconteceu com você. O que pode ter acontecido. Percebem? Como é que é interessante tudo isso? Né? Filantropia. Bom, profundo amor à humanidade e desprendimento, generosidade para com o outro. Caridade. No fundo é caridade. Então, quando eu entro num trabalho deste filantropia, eu estou praticando a caridade. Agora, é preciso saber, minha gente, nós temos que ser bastante honestos conosco nisso. Não vamos fazer barganhas com Deus. Ó Deus, eu estou fazendo isso, mas só está vendo, né? Não, minha gente, não é isso. Nós agora entendemos que não é. Ela é natural. Então, se eu faço partindo do self, ou seja, partindo do profundo de mim, eu expando esse profundo de mim. Então, eu não preciso pedir ninguém para fazer isso. Eu faço. A evolução é assim, minha gente. Nós somos oríveis da nossa evolução. Nós somos. Se a gente não fizer por nós, o cisel de fora vem. Martelar a gente. Entenderam a importância dessa caridade? Né? A filantropia é o orvalho benéfico que a providência permite caia sobre as almas angustiadas na escura noite das suas desventuras. Olha que interessante. Enquanto eu expando o meu self, eu ajudo o outro. E aquele outro ajudado, quem sabe, ele organizado vai fazer o mesmo em função do que eu fiz com ele. Ora, eu sendo ajudado segunda vez. Essas coisas precisam ser bem entendidas. Por isso que eu digo para vocês, espiritismo é muita coisa que a gente nem imagina. Isso a gente aprende com o espiritismo. Ah, foi da psicologia. Sim. Mas os psicólogos, esses grandes psicólogos, todos eles foram intuídos pelos espíritos superiores, para que isso chegue até nós. E não adianta isso ficar preso lá dentro da própria psicologia.
só com aqueles que estudam a psicologia. O Espiritismo tem que dizer isso para o mundo, tem que explicar isso para o mundo. Não é? A filantropia é a fiel servidora da caridade. É a expressão genuína da caridade material. A filantropia tem muito disso. Às vezes, a gente, nessas viagens para as palestras, nós vamos a centros espíritas que tem lá um asilo, que tem um abrigo para crianças, que tem oferece, né, sopas lá durante um dia da semana. Enfim, essa filantropia, essa ajuda. Isso é uma grande terapia para quem faz. Então, se você trabalha no serviço social de um centro, imagina o que está acontecendo com você, mas tem que fazer do coração, não é como troca com a espiritualidade. Tá vendo, fulano, o mentor da casa? Tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Ó, então, me represente, viu? Ou então a pessoa acaba de fazer aquilo já pedindo alguma coisa. Meu amigo, minha amiga, não é assim. Você que determina o ritmo da tua evolução. E essas coisas vão acontecendo na medida do seu entendimento e adesão ao seu entendimento. Tá? Ainda a filantropia, no século XIX, surgiu na França um grupo de pessoas que criaram a Casa Filantrópica, é o nome que eles deram à Casa Filantrópica, cujo objetivo era a reunião de várias pessoas que, sustentadas pelo gosto da benevolência, ocupavam-se a socorrer, pelo concurso das suas fortunas e das suas luzes, a vida dos indigentes e dos que sofrem. Então, eram pessoas que tinham condições, né? E eram pessoas boas, queriam fazer o bem, e criaram, então, a Casa da Benevolência. Ela dava apoio aos merecedores, seguindo uma proposta moral iluminista e demarcando nitidamente o início da beneficência. Aconteceu no século XIX na França. Vocês viram como é que a espiritualidade cercou de todas as formas o século XIX para a chegada das orientações superiores da espiritualidade? Cercou. Em todo sentido, na política, no social, nas artes, na literatura, na música, em todos os setores, na vida pública, na vida política. Ela foi aplainando aquelas pessoas para receber uma informação superior. Uma informação superior não é dada a qualquer pessoa e de qualquer maneira. Tudo tem que ter um entendimento, tudo tem que ter uma arrumação. É isso que nós estamos estudando nesta série, né? Outra casa filantrópica foi a Sociedade de Caridade Maternal, que dava apoio às crianças órfãs e abandonadas e às mães com uma prole numerosa, sem condições para o sustento da família. Está vendo? Casa filantrópica, Sociedade de Caridade Maternal eram as construções, os lugares onde eles faziam, né, esse tipo de ajuda ao outro. A condição essencial para essas mulheres receberem o auxílio passava pelo crivo moralista, ou seja, elas teriam que ter uma excelente conduta moral, principalmente ter bons costumes. É aí que muitas pessoas não querem. Preferem passar fome, preferem ficar naquela condição de miserabilidade, porque não querem modificar a sua conduta moral, os seus costumes. Isso é caridade perfeita. Eu te ajudo, mas você tem que se ajudar também. Não é só oferecer aquele bem, você tem que estender esse bem na condição de outra forma de caridade, outra forma de expansão pela caridade. Outra foi a Sociedade de Apoio Judiciário. Isso oportunizava uma ajuda aos pobres que não podiam se defender nos tribunais. Então, você tinha... A vida começou a criar situações de ajuda a quem não tinha condições. Viu como é que a coisa começa a mudar? Agora é preciso a pessoa saber, a pessoa querer, né? Não adianta te ajudar se você não quer ser ajudado, né? De um modo geral, essas associações reportavam-se às classes indigentes, subsidiando a velhice trabalhadora, assistindo à maternidade, prevenindo os abandonos das crianças e defendendo na justiça os direitos dos acusados necessitados. Então, começaram a ter essas beneficências. Isso depois foi se expandindo
até chegar a nível de Estado que criou essas organizações, ou algumas entidades que criam também. Mas aquele início foi ali, naquela indigência toda que nós vimos aí para trás, né? Aí está, né? Essa aqui é a casa da maternidade. Tá vendo? Não é muito igual ao que nós fazemos hoje. Então, nós não estamos fazendo uma réplica daquele passado, do século XIX? O importante, minha gente, é tentar sair disso aqui, né? A gente sai disso aqui com o quê? Com evolução moral, ética. Agora, se eu estou ali ajudando, ótimo, eu estou fazendo também. Então, é o conjunto, eu te ajudo, você me ajuda, né? Assistência pública, higienismo, entre os quais se pode citar a melhoria das condições de vida, os avanços da medicina e também a transformação progressiva dos espaços urbanos. No que diz respeito a esse último ponto, desde o século XIX, as grandes revoluções médicas, como a pasteuriana, freudiana e ambiental, afetaram ao mesmo tempo a saúde e o urbanismo. Veja o que a Isabela tem para nos dizer. Um triste menino olhou em desalinho para o centro tumultuado de Paris e, de nariz empinado, disse para o papagaio que falava sem calar: "Você não sabe de nada. Cala esse bico e veja onde vivo. Sem água, sem ar, sem tradição. Desarrumado e sujo. Infeliz e sem futuro. E mais tarde terei de ser um embrulhão de notícias, nesse turbilhão de maldade, doenças e inverdades." O papagaio olhou o menino e refletiu em seu cérebro pequenino o que dizer àquele desalentado ser. E então voou para o céu das aves falantes, voltou e falou reluzente: "Ei, você é muito sortudo. Você já é homem que pensa e que sente. Já é homem que anda sobre as duas pernas, que sabe falar direito, que sabe cantar com precisão, que sabe sonhar com prontidão. Por que não transforma tudo isso e se juntem como homens que são irmãos e filhos de Deus?" O menino olhou a tristeza envenenando, olhou o papagaio, atento. Mais à frente, a coruja, o beija-flor e a passarada, e foi logo dizendo: "Nós temos um governador. Vocês têm um passado", retrucou o papagaio, "que precisa ser consertado." O menino se foi e não mais reclamou. Tomou da sua decisão e, com harmonia, buscou melhorar a cidade. Fez sua parte. Por onde passou, Paris melhorou naquele século de transformação. Mais tarde, o papagaio se transformaria em homem e o triste menino em arcanjo. Então, voltando, depois do texto da Isabela, ainda falando sobre assistência pública, a mobilização do espaço com fins terapêuticos vai conhecer novas revoluções a partir do século XIX, com a Revolução Pasteuriana, que vai transformar ao mesmo tempo a medicina, nascimento da medicina moderna, e o urbanismo, nascimento do urbanismo moderno. Percebe? Como é que é um conjunto de coisas, uma coisa vai puxando a outra? Esse senhor aí foi muito importante, né? Louis Pasteur. Muito importante o trabalho dele, o laboratório dele, as pesquisas dele. Vale a pena você estudar um pouco sobre ele. Bom, ainda sobre a Revolução Pasteuriana, né? Os estudos do químico francês Louis Pasteur sobre o mundo dos micro-organismos, especialmente suas investigações
sobre o papel destes como causadores de diversas doenças provocaram, nas últimas décadas do século XIX, verdadeira revolução na forma de constituição dos conhecimentos e práticas médicas, e, de modo geral, na abordagem dos problemas relacionados à saúde. Então, ele começa a buscar uma coisa que até então ninguém pensava, que as doenças eram, muitas vezes, né, quase sempre, elas eram criadas por micro-organismos invisíveis aos olhos. E isso gerou um problema sério. A princípio, ninguém acredita nisso, como Carlos Chagas aqui no Brasil. Né? Ninguém acreditava nisso. Que é isso? Micro-organismo? Você está sonhando. Não tem isso, não. Só que ele foi provando a existência desses micro-organismos. Né? Então, a ciência dos micróbios proporcionou à medicina meios muito mais eficientes para enfrentar os flagelos das epidemias, intensificado com a expansão das aglomerações urbanas e do comércio mundial. A troca de pessoas lidando com pessoas infectadas passando as suas infecções. Não é isso que a gente vê hoje? Né? Ainda hoje acontecer? E com relação a essa coisa aqui, dele não ser muito aceito, né, quando ele falava do micro-organismo, o espiritismo sofreria isso um pouquinho também, quando as pessoas não acreditavam nos espíritos, porque não viam o espírito. Então, não bastou que o Pasteur fizesse essa demonstração de que há muito mais coisa, né, além da nossa visão parca dos 5 sentidos. Está vendo como é que essa evolução também do conhecimento do micróbio invisível ajudou no entendimento dos espíritos que também são invisíveis? Então, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que a vã filosofia humana possa supor, como diz Shakespeare. E as pessoas ainda ficam nessa, né? Não acredito, não acredito. Não tem problema você não acreditar, meu irmão, minha irmã, mas dê a tua solução. Pasteur não se importou, não. Nem Allan Kardec. Estavam trabalhando com coisas invisíveis ao homem. E, no entanto, foram em frente. Percebe como que isso é tudo muito importante? Né? Bom, as contribuições de Pasteur foram decisivas para a criação de técnicas para a prevenção de doenças e processos infecciosos, como a asepsia, a antisepsia, fundamentais na cirurgia, e para o desenvolvimento de produtos profiláticos e terapêuticos de uso animal e humano. Nós vamos ter um estudo só sobre a medicina do século XIX. Então, vamos ver como é que ela evoluiu a partir desses conceitos. Por exemplo, de ajudarem nas cirurgias, né? Essas asepsias. Coisas assim que hoje são normais, né? Tranquilas. Mas naquela época, gente, eram experiências. Nós vamos ver, né? Coisas impressionantes com que eles realizavam a tentativa de cura dos doentes. Né? Bom, continuando, agora são os micro-organismos, germes, micróbios, bactérias, que são identificados como únicas e verdadeiras causas das infecções e que vão ser perseguidos. O urbanismo e a arquitetura vão novamente assumir uma função médica, contribuindo na luta contra os germes causadores de doenças contagiosas, em especial contra a tuberculose, o grande desafio da saúde pública da época. Tuberculose hoje já está controlada, né? Mas imagina, né, como que isso foi complicado naqueles povos antigos. Então você vê também que nesses processos todos havia uma proposta de reorganização do espírito a partir daquelas enfermidades. Nós sabemos que uma enfermidade está na razão direta de conteúdos que não são do campo do bem, que estão ainda arquivados em nossas mentes por ações infelizes que fizemos. Então, as enfermidades ajudaram muito nessa limpeza mental. Ajudaram muito. O espírito saía do corpo e chegava mais limpo lá no mundo espiritual, sendo o mundo espiritual seu mundo de origem. Então, ele vinha aqui para se limpar.
e voltava mais limpo. Com o passar do tempo, essas doenças foram diminuindo e foram surgindo outras, que vão diminuindo. E vai chegar uma hora que a humanidade não terá mais doenças para suas depurações. Aí é que ele vai ver como é que ele vai ficar na necessidade dele de depurar-se. Por isso que é importante não criarmos complexos, não criarmos situações de negatividades, por exemplo, de posturas antiéticas, antimorais, para não criar esse tipo de coisa dentro de mim. Isso é muito importante, minha gente. Nós temos que entender isso. Antigamente, isso ficava muito no campo da falácia de tribuna. Agora não. O Espiritismo está tirando isso da tribuna para a nossa discussão, para o nosso entendimento. Entender isso é muito, muito necessário. Eu vou pedir a Lília para falar um pouquinho sobre essa progressão para nós. E o homem se apruma em suas múltiplas encarnações. Quem é o médico do século XIX? Talvez aquele que sofreu as amarguras de alguma peste dos séculos anteriores. Quem é o supliciado do século XIX? Talvez aquele médico dos séculos anteriores que não se importou com a melhoria da população. E tudo se ajusta perante a lei de Deus. E tudo avança no contexto divino para divinizar os seus filhos. Cada momento, situação, esboça uma ação que será concluída num tempo futuro. É um jogo espetacular, onde o homem vive embaixo e a espiritualidade o conduz de cima. Assim sendo, o que parece irreversível está apenas melhorando. Quando as criaturas perceberem isso, verão que nunca estiveram sozinhas. Os caminhos de Deus, muitas vezes, são desenhados de forma diferente dos homens, que apenas estão começando a dominar a razão e se enrolam tanto com isso. O século XIX preparou o século XX e o século XXI vai preparar o tempo da regeneração. Assim foi, é e será. Caminhemos com a fé aliada à esperança e os temores se darão em retirada. Somos filhos de Deus, estamos retornando para Ele e que o façamos acordados. Obrigado, Lília. Ainda assistência pública, cidades insalubres como Lyon receberam um tratamento especial com numerosos projetos higienistas. As cidades da época ofereciam um emaranhado de ruas que datavam da Idade Média, nós já falamos sobre isso também. Uma configuração urbana que facilitava a transmissão de doenças infecciosas, concebido à imagem do plano que o barão Haussmann efetuada paralelamente em Paris. O plano da urbanização caracterizava pelas aberturas de largas vias, evitando zonas insalubres. Aí Lyon começa, então, a copiar essa estrutura, né, que foi criada em Paris. Está vendo como é que um bem puxa o outro? O trabalho de Haussmann puxou esse trabalho lá em Lyon e outras cidades, com certeza, dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. Isso é importante a gente saber. Agora, quando eu olhar para o mundo, eu não vou olhar como um turista daqueles já de câmera no colo, sei lá o quê, que sai de bermudão, de camisa florida, ou então de chapelão. Não. Agora eu já vou olhar com outros olhos. Como que isso formou? Como é que era? Como é que se tornou? Percebem, gente, como é que é importante estudar e entender o que aconteceu? Aí está. Olha que confusão que é isso aí, minha gente. Um campo fértil para a proliferação
de micróbios, micro-organismos. Então isso tinha que mudar, tinha que resolver, tinha que desapropriar para educar, para salvar vidas. É assim, porque no princípio se ia construindo em cima de nenhum projeto, não tinha projeto urbano. Então eles iam fazendo as coisas. Agora não, agora chega a hora e fala, peraí, vamos arrumar. É a mesma coisa da nossa mente. A gente vai amontoando um monte de coisas na mente. Aí chega uma hora que tem que falar assim, não, paremos por aqui e vamos analisar. E vamos arrumar. É a mesma coisa. O lado de fora reflete o lado de dentro. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Como diz Hermes Trismegisto. Agora a gente vai entendendo essas coisas. Em uma escala global, o estado de saúde das populações melhorou enormemente desde o século XIX. É o que expressa o aumento regular da esperança de vida. Ela está relacionada à melhoria das condições de vida, como acesso à alimentação e à assistência, progressos médicos, melhoria das condições de trabalho e também a transformação dos espaços urbanos. Consequentemente, a saúde é um bom indicador da qualidade dos espaços urbanos. Percebem? Como é que teve que ser tudo arrumado? Tudo equacionado para que o homem mais tranquilo pudesse apropriar dos conhecimentos superiores? Se a gente pudesse entrevistar uma daquelas pessoas lá do Paris, da metade do século XIX para cá, a gente poderia perguntar isso para eles. Ficou mais fácil para você entender a vida depois dessas mudanças? Ele vai dizer que sim. Claro, porque aumentou o potencial de visualização mental dele. Então, não é nada assim, político, eu estou defendendo isso. Não é isso. É científico. É puramente científico. Alargou o meu espaço mental e eu pude capturar mais coisas. Eu pude entender mais coisas. Naquela confusão de antes eu não consegui entender, não. E tem muita gente que não entende até hoje por causa dessa confusão mental. Não sai dessa confusão mental. Onde ele está sempre procurando roelas, vielas, locais insalubres. Está sempre procurando isso. Porque a mente dele é assim. Então ele precisa mudar isso, sair para outros locais, para outros campos, entender outras coisas. O problema é que às vezes ele não quer. Por quê? Aquele local ruim, fétido, compensa a frequência dos locais nichos e fétidos que ele ainda tem na mente. Aí não vai crescer, minha gente. Vai ficar como indigente, como mendigo. Não vou dizer mendigo de comida, de roupa, mas mendigo espiritual. Falando e fazendo coisas terríveis, onde a obscenidade, em todos os seus sentidos, ela bate a batuta para aquela pessoa. Ele vai como que dançando, né? Feito um palhaço, sem uma orientação pessoal. Minha gente, pensemos nisso. Né? Socialismo utópico. O pensamento socialista utópico surge a partir de ideias derivadas da emergência da questão social. A palavra socialismo surge em novembro de 1831 no jornal Le Semeur. Deve ser assim que pronuncia. A ideia era impedir os avanços que vinham ocorrendo com a instauração do capitalismo e principalmente com a perda do poder que seus idealizadores estavam submetidos. Isso é uma coisa séria para se pensar. Né? Porque o socialismo, gente, para ser bem exercido, ele tem que ter muita honestidade. Se ele não vier com essa chancela, com essa bandeira, com esse lema master, não vai dar certo. Por isso que a gente fala do socialismo cristão puro, né? Vindo do Evangelho. Por que isso? O Evangelho me ensina a ser honesto. Porque se eu não for honesto, eu não tenho lugar na minha progressão espiritual.
Então, o socialismo utópico seria aquilo, não, vai dar tudo certo, agora vai ser assim, e tudo vai acontecer, isso é utopia, porque estavam lidando com muitas mentes diferentes. Muitas mentes que não, às vezes não comungavam aquele ideal, ou muitas vezes que não eram pessoas honestas, que estavam procurando um refúgio para suas perdas. Sério isso. Observe isso, faça um estudo. Você já leu o livro do Will Durant? Sobre as 12 histórias da humanidade, os 12 fatos marcantes da humanidade? Dá uma olhadinha nesse livro. Historicamente falando, o socialismo utópico buscou criticar a burguesia, aparentando defender apenas os interesses da classe operária explorada, embora participasse ativamente de todas as medidas de repressão contra a classe trabalhadora, além de usufruir dos frutos do seu trabalho. Por isso que era utópico. Ele falava, mas não fazia. E isso é complicado, minha gente. Olha, quando você pensar em mexer com massas, pense que você está mexendo com filhos de Deus. E aí você pensa mais adiante. Como que eu gostaria que os meus filhos fossem tratados? Aí você vai concluir se você está fazendo ao outro o que você gostaria que fosse feito a você, que é a lei áurea da humanidade. Fora disso, minha gente, é utopia. Continuando, Saint-Simon foi um pensador da época e um dos criadores desse movimento. Segundo ele, a nova sociedade seria organizada não pela igualdade, mas pelo mérito. Isso aí é uma proposta interessante, a meritocracia. Só que para chegar até lá também, nós temos que aparar algumas arestas sociais. Seu pensamento final era de que a melhoria da vida dos operários significaria a melhoria geral de todos. Muito utópico também, porque como é que eu vou melhorar a vida de operários se eu não melhoro a minha vida enquanto governante? Não adianta, minha gente. Eu tenho que ser igual no sentido de melhorar também com os meus comandados. Senão, é utopia. É utopia pura. Aí está ele, né, o Saint-Simon, e outro defensor dessa ideia foi Charles Fourier, que seguia os preceitos de Rousseau, que dizia que a humanidade é naturalmente boa e que foram as instituições que a perverteram. Rousseau dizia isso. Né? Mas ele tinha pessoas que não concordavam com ele. Então, minha gente, nós vamos ver depois no estudo sobre filosofias que eram muitos pensamentos. Era um flutuar, é como aquela onda, né? Era um flutuar. E pegava aqueles que estavam prontos para aquela filosofia, para aquele modo de pensar. Mas ninguém buscava o evangelho de Jesus. O pior é isso. Ninguém. Nem a representante master do evangelho não buscava. Eram grandes pensadores, sim, mas nenhum deles interessados em falar sobre o evangelho. Pelo contrário. Eles queriam impor as suas ideias. Esse foi o grande mal desses filósofos. Quando chega o Evangelho segundo o Espiritismo, então chega como uma luz para aquele povo que não sabia o que seguir. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos ensinos morais do Cristo. Percebe a importância do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque muitos propunham, mas ninguém propunha de acordo com o mestre da humanidade. E a doutrina espírita traz o Evangelho mostrando a proposta do mestre da humanidade. Não há uma diferença gradual nisso aí? A ser pensada? Eu duvido. Meu amigo, pode duvidar. Você tem todo o direito, mas apresente algo melhor. Quando estudarmos sobre as correntes filosóficas, você vai ver, né, qual que você gosta e depois você vai tentar aplicá-lo em você, ver se dá certo. Agora, pegue o Evangelho e tente aplicar em você.
você vai ver a diferença. Concorda? Aí está o Charles Fourier, né? É importante ressaltar que a França do século XIX foi um dos locais privilegiados onde se podia estar para assistir à transição porque o mundo passou, com o fim dos antigos regimes e o surgimento do capitalismo, e refletir sobre essa transição. Então, não se está aqui dando crédito a um ao outro, nós estamos fazendo a reflexão. O capitalismo teve seus problemas e tem seus problemas, claro, não é? Com certeza, tem muitos problemas. Mas então vamos encontrar soluções. E deixe que o beneficiado geral seja a grande massa e quem governa a massa. O bem de todos. Fora isso, utopia. Eu estou refletindo, né? É marcante aquela época de profundas transformações dentro dos contrastes e contradições. Por isso, o compartilhamento sempre presente das vitórias e derrotas, o luxo e a riqueza. De um lado, é a miséria e a pobreza. De um lado, é a miséria e a pobreza do outro. Acabaram por abrir campos a pesquisas e conhecimentos contra a ignorância e o analfabetismo. Viram como é que esse movimento aconteceu? O professor Rivaio, a professora Amélie Boudet e tantos outros mestres daquela época, estabelecendo para o homem escolas, momentos para eles refletirem, para eles estudarem, para eles crescerem intelectualmente. E depois chega a doutrina espírita nos ensinando a crescer moralmente. Por quê? Ela explica para nós como funciona a vida. Que a vida não é só no mundo físico, que é no mundo espiritual também. Então, como é que eu tenho que fazer essa boa integração, interligação, essa boa conectividade? É isso que temos que refletir. Porque, fora isso, nós estaremos fazendo conjecturas, que é o que muitos fazem hoje. Conjecturas. Fecham-se em suas cascas obscuras do ego, como diz Emmanuel, e ali ditam as suas propostas, sem uma reflexão histórica, pedagógica, psicológica. E querem ser seguidos. E querem mandar, e querem comandar mentes. Estruturar mentes de jovens. Por favor, trate o jovem como você gostaria que fosse tratado por Deus. Ah, eu não acredito em Deus. Então, meu amigo, me explica como é que uma flor desabrocha? Quem ensinou a flor a desabrochar? Recentemente foi descoberto, numa das igrejas antigas lá da Grécia, uma capela. Estava abandonada. Né? E quando eles chegaram lá nessa capela, eles viram que as abelhas tomaram conta da capela. E tinha lá um quadro sacro da mãe de Jesus, Maria Santíssima. As abelhas fizeram a colmeia em todo o quadro, menos na figura de Maria Santíssima. Ah, meu Deus, como é que é isso? Quem ensinou a abelha que ali estava a mãe de Jesus, que não podia cobri-la? Então me explica. Não podemos ficar falando coisas das nossas cabeças. Não, minha gente. Vamos crescer, vamos evoluir. A doutrina espírita está aí para isso. Veja que coisa interessante. Eu vou dar a minha opinião do que aconteceu, tá? Aí você reflete e dê a sua opinião. O que eu penso que aconteceu quando eu vi o quadro é que os espíritos criaram um campo magnético um campeonato magnético em torno da imagem da mãe de Jesus. E as abelhas não conseguiam passar por aquele campo. Então elas estabeleceram a colmeia fora do campo criado para proteger a imagem de Maria Santíssima. Eu estou dando uma explicação científica. Agora tente dar a sua explicação. Não é? A França e os franceses foram protagonistas neste drama. Ninguém que viveu aquela época passou incólume a tantas mudanças tão radicais nos costumes, hábitos, na forma de pensar e de agir
do mundo. Não é isso. Foi um momento de muita transição. É este mesmo momento que nós estamos vivendo agora, porque ali na França do século XIX, a transição planetária já havia iniciado. Segundo Allan Kardec, ela começou no século XVIII. Então, a transição já estava em curso, no início, e transformando pessoas. Como nesse nosso tempo. A transição está aí, transformando pessoas também. Né? Então, concluindo, a doutrina espírita vinha para despertar o homem para um novo tempo, que é o da sua espiritualização. O mundo teria de passar por suas transformações para se adaptar ao convívio com a espiritualidade. Até então, conhecia-se apenas o homem encarnado e suas histórias. Agora, porém, deveria conhecer também este mesmo homem quando desencarnado, e juntos formatarem um estado de vida onde o bem se estabelecesse. Os avaros deveriam reconhecer que há uma continuidade de vida, e os incrédulos olharem para a frente e para o alto. Era o início da grande transformação que a humanidade fará no decurso dos tempos futuros. É uma grande proposta não utópica da continuidade da vida, da convivência de encarnados com desencarnados, como vemos na questão 459 do Livro dos Espíritos. De ordinário, eles que vos dirigem. Há essa convivência. Então não tem mais morte, não tem mais o nada, o vazio depois da morte. Existe a continuidade, e essa continuidade ela está na razão direta das minhas interações, que eu fiz aqui, que eu estou fazendo lá. Percebe, gente? O que é isso? É você ampliar a vida. O que adianta fazer um monte de coisa errada aqui, se eu vou ter que resolver isso num momento qualquer? Se eu for avaro, né? Se eu for incrédulo, se eu for déspota, eu teria que dar conta disso, porque eu não vou morrer. Não existe condições de morte. Não existe. Você imagina uma coisa. No Livro dos Espíritos, na questão 540, fala que o arcanjo começa pelo átomo primitivo. Quer dizer, o espírito, para chegar numa condição de hierarquia elevada, ele começou pelo átomo primitivo. Olha, ele começa pelo átomo primitivo, que nem é o átomo que nós conhecemos. É um átomo tipo um coraçãozinho. E aí, ele foi evoluindo e arquivando essa experiência da evolução. Aí ele passa pelos reinos aí mais antigos, depois ele vai para o mineral, depois vai para o vegetal, vai para o animal racional e chega no homem. Quando ele chega no homem, ele fica 7 milhões de anos estruturando a sua mente, fazendo o seu cérebro crescer, fazendo a caixa torácica craniana crescer para abrigar cérebro cada vez maior, por apropriação de entendimentos da vida. Depois ele chega no córtex pré-frontal, onde ele começa a refletir, raciocinar de forma cognitiva. Aí ele vira esse homem do presente, esse homo tecnológicos, como querem dizer. E agora ele morre e acabou. Para que isso? Aí ele volta para Deus, né? Porque Deus não quer ir de volta. Mas para que? Onde que vai colocar esse progresso todo psicológico que ele fez? Isso teve um custo no universo. Isso gera uma energia. Isso gera status de qualificação individual. Aí isso acaba. E, gente, reflitamos. Eu vou pedir ao Mateus para falar um pouco na conclusão desse trabalho também. Por favor, Mateus. Disseram-nos os mestres da humanidade, como Allan Kardec, Matias Peralva e Leopoldo Balduino. Com a doutrina espírita, tudo está definido, tudo está claro, tudo fala a razão. Numa palavra, tudo se explica, e os que se aprofundarem em sua essência encontrarão nela uma satisfação interior, a qual não mais desejam renunciar. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento
de moralização por se dirigir simultaneamente ao coração e à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. A doutrina espírita é um programa para ajudar o homem a crescer para Deus, a fim de que, elevando-se, corresponda ao imenso sacrifício daquele que, sendo o Cristo de Deus, se fez homem para que os homens se tornassem Cristo. A doutrina espírita representa a mais avançada combinação entre ciência, religião e filosofia, ao amor ao próximo, à caridade e à vida social. Então, minha gente, estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Essa ordem social, nós estudamos sobre caridade, filantropias, estudamos sobre esses avanços enormes do século XIX nesses campos também, e foi muito importante para nós esse entendimento. Eu acredito que você tenha gostado, acredito que você tenha participado bastante dele, pegando essas informações para suas análises, para suas reflexões mesmo, para suas pesquisas. Então, nós estamos tentando mostrar como que o Espiritismo chega no mundo, o que ele revoluciona no mundo. Revoluciona o modo de pensar, de agir, de estruturar sociedades, de estruturar lares. Ainda poucos entendem isso, mas vai chegar um tempo que o mundo todo entenderá isso do Espiritismo. Então, esse estudo que nós estamos fazendo agora vai ser entendido por todos. Por hora, pode ser que ainda não, por muito pouca gente, né? Mas quem sabe no futuro pode ser útil. Quem sabe lá na frente alguém possa tomar desses estudos e criar um melhor ainda. Vamos pensar sério nisso? Se você é espírita, procure entender onde você está. Procure entender onde Deus te colocou. Procure entender que você é o artífice da tua evolução e que você precisa saber desses elementos, desses fundamentos, para prosseguir com soberania, com equilíbrio, com fortalecimento, com apropriações extraordinárias que vêm de dentro de você. Então, meu irmão, minha irmã, mãos à obra. Você viu que a caridade ela é necessária porque ela expande o self. O self expandido, ele muda o status da mente de inferior para superior. O self expandido consegue maiores percepções das leis divinas que vêm pela consciência. O self expandido cria o homem gênio, a mulher genial. O self expandido cria uma relação mais direta entre o homem e Deus. Esse Deus que nós precisamos tanto buscar para um relacionamento eficaz, contínuo e justo. Eu agradeço vocês por estar conosco, agradeço a espiritualidade por mais esse momento juntos. Muito obrigado aos que participaram conosco. O Henrique, a Bela, o Matheus, a Lília. Muito obrigado a vocês, minha gente. Prossigamos, eu e vocês. Que isso repercuta na tua alma como algo muito importante. Antigamente, na época das quaresmas, não podia bater o sino da igreja, né? Então tinha uma coisa chamada matraca. Não sei se vocês conhecem. Era um ferro colocado um ferro móvel, né? Colocado numa madeira, e a pessoa girava essa madeira e fazia um som. Era o som chamando a atenção para algo muito importante que iria acontecer. Pode ter sido um culto, uma coisa qualquer. Então substituiu o sino. Então, se o sino ainda não te despertou, procure ser desperto pela matraca. Porque ela bate mais forte, porque ela bate próximo da gente. Às vezes o sino está tão longe, lá no campanário de uma capela muito longe, distante de mim, mas a matraca está pertinho de mim. Então desperte. Acorda, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que o Senhor te glorificará, como disse Paulo aos Efésios.
Eu agradeço muitíssimo a vocês. E quero dizer a vocês que busquemos Deus, para que Ele possa nos potencializar cada vez mais a sermos pessoas úteis, caridosas, filantrópicas, e que possa contribuir efetivamente para a melhoria da sociedade onde estivermos. Sermos necessários sociais. Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Então precisamos buscar esse Deus numa oração, assim como eu vou pedir o meu amigo, compositor e cantor Maton, para falar sobre esse Deus para nós. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Deus, ajude-me a vencer todas as dificuldades que eu sinto agora. Sei que o Senhor estás comigo, mas por estar tão preso em meus problemas, não consigo sentir tua presença. Guia os meus passos quando estiver assim tão vacilante. Livrai-me agora de todo mal que ronda minha mente. Deus, abra os meus olhos para a luz quando achar que estou na escuridão. Toque o meu coração para que eu possa orar e me aproximar de ti. Fazei passar as aflições que busquei, que senti. Perdoa minha ignorância, me auxilie para que eu encontre meu saber. Faça com que cada dia eu sinta a tua bênção em meu ser. Deus, obrigado por me fortalecer. Nada está perdido, tua força me faz vencer.